Então, como eu prometi que eu vou fazer as aulas aqui de figuras de linguagem, tá? Para que vocês possam compreender. Então, eu vou aproveitar aqui e vou colocar de acordo com as escolas literárias, tá? Vou fazer alguns vídeos sobre figura de linguagem, vou lançando aí até sexta-feira para vocês, vários vídeos para vocês darem estudado. Tudo bem? Então, vou começar aqui com as figuras de linguagem utilizadas lá no Barroco. Então, presta atenção, Barroco. Figuras de linguagens utilizadas no Barroco. Primeiro vamos entender o Barroco. O Barroco ele tinha duas correntes literárias, o cultismo e o conceptismo. Então, quais as correntes literárias que seguiam o Barroco, que eram usadas no Barroco? Cultismo e conceptismo. O que seria cada um deles? Cultismo, jogo de palavras. Então, o cultismo é aquele jogo de palavras, palavras cultas, bem jogadas, bem trabalhadas, certo? É o rebuscamento, tá? No cultismo. Quem fazia muito isso? Gregório de Matos, certo? Uso frequente de figuras de linguagem. Então, figura de linguagem, jogo de palavras, palavras rebuscadas, todos estavam aí no cultismo. Quem era o principal articulador do cultismo era Gregório de Matos, que não tem poesia nenhuma publicada em vida. Todas as suas poesias é publicada em pós-morte. Tá? Conceptismo. Então era cultismo e conceptismo. O conceptismo já é o jogo de ideias. Eles apresentam a ideia, dá a quem está ouvindo a capacidade de raciocínio. Ao interlocutor, ele raciocina, ele para, pensa, ele reflete. Traz a reflexão no conceptismo. Por quê? Porque a concepção é a ideia. Que ideia? Do catolicismo, da catequese. Então ele não poderia fazer o jogo de palavras do cultismo, nem usar linguagem rebuscada, vocabulário erudito, figura de linguagem. Por quê? Porque o texto poderia ficar incompreensível. Eles tinham que catequizar, passar a mensagem católica, então tinha que ser através do conceptismo, por conceitos, por ideias bem claras, certo? Então, Barroco, lembrando aí que é a escola literária da dualidade, né? Pecado e salvação, e apresentava-se na forma culta ou na forma de concepção, cultismo ou conceptismo, ok? E no cultismo nós temos aí o jogo de palavras, rebuscamento e figura de linguagem. Vamos ver as figuras de linguagens usadas aí no Barroco. Primeira delas, antítese, conceitos opostos. Então, ela junta em um só texto conceitos opostos. Vamos ver aqui exemplo. De vossa alta clemência, clemência, aquele que tem piedade, que vai perdoar. De vossa alta clemência, me despido. Se basta a vós, irá tanto um pecado. Clemência, a bondade, o perdão versus ira no mesmo texto. Então nós temos aqui uma antítese, conceitos opostos. Antítese. Paradoxo. Não só são opostos, são contraditórios, é uma coisa contraditória. Absurda, mesmo que alguém diga assim, olha, Gabriel, quem foi que quebrou a janela do seu quarto? Aí você fala assim, eu não sei, porque de manhã quando eu saí a janela estava perfeita e eu passei o dia todo na rua. Aí alguém pergunta, tá, tu assistiu o desenho, assisti deitadinho no meu quarto, por volta das 14 horas, né? Opa, peraí, tá contraditório. Como é que 14 horas você assistiu no seu quarto se você tinha saído? Não dá, é absurdo essa resposta. Ou seja, o paradoxo é uma coisa contraditória, absurda. Certo? Vamos ver exemplo. Pequei, Senhor, mas não porque hei pecado. Ou seja, pequei, mas não porque pequei. Como é que pode isso? É absurda essa frase, né? Então, ela é um paradoxo. Então, falou-se paradoxo, você pensa numa situação absurda, um texto absurdo, uma proposição, uma proposição, desculpe, absurda, e antítese, conceitos opostos. Outra figura de linguagem, só retomando aqui, né? Esse aqui, pequei, Senhor, mas não porque pecado, já seria o Gregório de Matos no final da vida dele, já quando retornou para o Brasil, ele já mudando a sua poesia, o Boca do Inferno, em vez de xingar as pessoas, já voltando mais para a poesia religiosa, e aqui ele tenta convencer até Deus a levar ele para o céu. Hipérbole, outra figura de linguagem do Barroco. Outra figura de linguagem do Barroco é o exagero, certo?
Aí temos aqui uma do padre Antônio Vieira, ele está catequizando os índios e coloca assim: romperam-se enfim as cataratas do céu. Certo? Quando ele está contando uma história que ele fala sobre a fé em Deus, precisava de água, o povo estava na seca e enfim, depois de tanto orar, choveu bastante, né? E aí ele usou esse termo aqui: romperam-se enfim as cataratas do céu. Significa que choveu muito, mas não rompeu catarata, né? Não choveu tanto assim. Não, hipérbole, exagero, como estou morrendo de fome e tudo mais. Metáfora. Metáfora tem uma comparação implícita. Aí começa: eu, Senhor, a ovelha desgarrada. O cara tem um rebanhozinho de ovelha aqui. Aí todo dia leva elas aqui pro curralzinho aqui dentro. Vai passar aqui um portãozinho aqui, vai entrar aqui. Vai levar todas as ovelhas. Mais uma ovelha saiu para cá. Está fora do caminho, a ovelha desgarrada. Então, ele compara a ovelha desgarrada, uma comparação implícita, ao pecador, que ele se desgarra das outras ovelhas que não são pecadores e vai para o caminho que Deus quer, mas ele vai para outro caminho porque é uma ovelha desgarrada. Então, olha aqui: eu sou, Senhor, a ovelha desgarrada. Gregório de Matos, aqui novamente na fase religiosa da poesia dele, quando ele está tentando pedir perdão para ir para o céu, né? Aquela dúvida de pecado e salvação. Anacoluto. Anacoluto é a ruptura na ordem lógica da frase. Então, lembrando, o pessoal vai falar aqui, parece mais que ele está beijando, mas está falando. Aí sai o sujeito, o predicado, nessa ordem, né? O paradigma. O sujeito eu tenho artigos mais substantivos, ou seja, adjunta adnominal, o próprio nome, que é o núcleo do sujeito, posso ter adjetivo. No predicado eu tenho o verbo, seus complementos verbais. Lá no final do predicado, o adjunto adverbial, não é isso? Agora, quando eu escrevo usando a figura anacoluto, eu vou fazer a ruptura da ordem da frase. Vai tudo mudar de lugar. Então vamos ver aqui. As délficas irmãs chamar não quero. Como seria? Não quero chamar as délficas irmãs. Essa seria a ordem, né? Quem não quer? Sujeito oculto eu. Eu, sujeito oculto. Eu não quero. Predicado: não quero chamar as délficas irmãs. Esse é o predicado. Quem quer algo? Quer o quê? Chamar. Chamar quem? As délficas. Quem não quer chamar, não quer chamar algo, né? Não quer alguém, chamar quem? As délficas irmãs. Complemento verbal. Então essa é a ordem. Sujeito, predicado, que vem com o verbo, mais o complemento verbal. Como é que está aqui então? Vamos lá. Sujeito, predicado, mais o complemento verbal. Sujeito, oculto eu. Eu não quero. Depois vem o verbo introduzindo o predicado. Não quero. Quem quer que algo? Quer o quê? Chamar as délficas. Chamar. Depois o quê? Não quero chamar. O que as délficas? Está tudo mudado de lugar. Né? Mudou tudo de lugar e rompeu a ordem sintática. Eu chamo anacoluto. Rompeu a ordem sintática, eu chamo de anacoluto. Então fiquem atentos aí, pessoal, que eu vou mandar mais vídeos sobre figura de linguagem de hoje até amanhã, para que vocês possam dar uma estudada mais aí para essa prova de vocês. Valeu, um abraço, bons estudos.